terceiro ano. Olha nós agora aqui falando sobre, mais uma vez, sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa, e agora falando do último capítulo do volume 4. Isso mesmo, e aqui já nos despedimos, não é verdade? Bom, vocês já sabem que para compor o volume 4 e o capítulo 8, foram usadas as mesmas habilidades que compuseram o capítulo 5, 6 e 7. Então você já as conhece? Bora ver os descritores aqui? Olha só, a habilidade do terceiro ao quinto ano, a LP 26, ela traz o descritor reconhecer os tipos de personagem nos textos em estudo. Já a do primeiro ao quinto ano, a LP 01, associada ao descritor identificar os efeitos de sentido e humor decorrente do uso de elementos não verbais, símbolos, balões, ilustrações. E a LP 0114, ela traz o descritor reconhecer no texto relações entre personagens e ações. E agora, a LP 07, identificar a função de sinais de pontuação na produção de sentido. E por fim, a LP 18, estabelecer relações lógicos discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. E o que diz a BNCC sobre o letramento? Dar prioridade a ele. E é por isso que eu trago aqui para vocês uma sugestão constituída de etapas para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Bora lá? Esse texto serviu como suporte para a elaboração dos itens 1, 2, 3 e 4. Ele é a escola da bicharada. Olha o que ele diz. Na escola da bicharada, Dona Corujinha, por ser muito sabida, é a professora. O burro ainda não sabe ler. A preguiça dorme o tempo todo e até hoje nada aprendeu. A hiena só dá risadas. O macaco só faz palhaçadas. O aluno que dá mais trabalho é o vaidoso pavão. Ele não fica quieto na carteira, passeia o tempo todo para lá e para cá com sua cauda colorida. Um dia o pavão falou: "Como sou belo, vejam minhas penas." Como sou belo, vejam minhas penas. O macaco deu uma pirueta e respondeu: "Ó, vaidoso animal, olhe para os seus pés, veja como são feios." O pavão olhou para os pés, levou um enorme susto e ficou muito triste até o final da aula. Coisas da escola. Então vamos lá. Bom, olha só, esse texto, como eu já disse, serviu como suporte para a elaboração dos itens 1, 2, 3 e 4, e os descritores explorados foram reconhecer os tipos de personagem no texto em estudo, reconhecer no texto relações entre personagens e ações, identificar a função dos sinais de pontuação na produção de sentidos e, por fim, reconhecer relações lógicos discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Bem, agora vamos à sugestão comigo? Olha só, primeira etapa, leitura compartilhada. Iniciar a atividade lendo em voz alta a fábula A Escola da Bicharada. Durante a leitura, estimule a participação dos estudantes, fazendo perguntas que os levem a refletir sobre o conteúdo e também sobre os personagens. Aí a segunda etapa é a discussão. Após a leitura, promova uma discussão em sala de aula, utilizando como um roteiro as seguintes perguntas: quem são os personagens principais da história? O que acontece na história? Qual é o problema enfrentado pelos animais?
Como os animais resolvem o problema? Será que o conflito da fábula, será que ele foi resolvido? Ou será que só teve um desfecho inesperado? Qual é a moral da história? O que aprendemos com ela? Quando eu trago esse contexto de fábula para a nossa realidade, será que nós temos assim esses alunos, esses estudantes, né? Cada um com a sua particularidade? Próxima etapa vem a atividade de interpretação. Pedir aos estudantes que escolham um dos personagens da fábula e desenhem uma cena importante em que esses personagens estão envolvidos. Ou escolha um só, ou escolham mais de um. Enfim, abaixo do desenho, eles devem escrever uma frase e explicar o que está acontecendo na cena que ele reproduziu. Produção de texto é a próxima etapa. Os estudantes devem escrever uma pequena história inventada em que os animais da fábula participem de uma nova aventura na escola. Eles podem usar sua imaginação para criar um novo problema e uma solução para os personagens. E por fim, a apresentação. Finalizar a atividade com uma sessão de apresentação tanto dos desenhos que foram produzidos quanto das histórias que foram escritas, que foram criadas pelos estudantes. Incentivá-los a participar, né, e a compartilhando as suas ideias e comentar sobre o que aprenderam com essa fábula. E aí, vocês gostaram da sugestão? Bem, eu espero que sim. E agora eu me despeço de vocês. Eu espero encontrá-los nas formações presenciais ou online. Obrigada.